A neurociência do milagre. Como a mente influencia o sobrenatural. E se eu dissesse que o milagre não começa fora, mas dentro de você? Que antes de qualquer mudança visível acontecer, existe um processo invisível, silencioso, acontecendo na sua mente. Durante séculos acreditou-se que o milagre era algo distante, reservado a poucos, quase como uma quebra das leis da realidade. Mas hoje a ciência começa a revelar aquilo que a fé já dizia. A mente humana tem o poder de abrir espaço para o sobrenatural. A neurociência mostra que seus pensamentos, emoções e crenças não são apenas experiências internas, mas forças capazes de moldar o corpo, influenciar decisões e até reconfigurar a forma como você percebe a vida. Quando a mente está dominada pelo medo, a biologia reflete isso. O corpo se fecha, a visão se estreita, a esperança desaparece. Mas quando a mente é tomada por fé, confiança e gratidão, uma nova química é liberada. O cérebro cria novas conexões e o impossível começa a parecer acessível. Esse não é um discurso vazio de pense positivo e tudo acontece. É algo muito mais profundo. É o alinhamento entre neurociência e espiritualidade mostrando que, quando você muda seus estados internos, cria um ambiente onde milagres podem florescer. Não porque você controla o sobrenatural, mas porque você se abre para que ele se manifeste. Hoje você vai descobrir como a mente influencia diretamente o sobrenatural e por que o milagre não é apenas um evento extraordinário, mas uma consequência natural de uma mente e um espírito alinhados. A pergunta é: você está disposto a abrir espaço dentro de si para enxergar e viver o que parecia impossível? Durante muito tempo, os milagres foram vistos como algo totalmente inexplicável, fora do alcance da razão humana. Para muitos, eram sinais isolados que aconteciam sem qualquer conexão com a mente ou com o corpo. Mas hoje a ciência começa a iluminar esse território sem apagar o mistério. A neurociência não elimina a fé. Ela mostra como o cérebro responde quando alguém acredita, espera e confia. Pesquisas revelam que estados de fé e esperança ativam regiões do cérebro ligadas à motivação, ao foco e à redução do medo. Isso significa que quando você entra em uma postura de confiança, seu corpo não apenas se acalma, mas também cria as condições internas para perceber possibilidades que antes estavam ocultas. O que parecia sobrenatural muitas vezes é uma abertura de consciência que sua mente fechada não conseguia acessar. O milagre, então, não precisa ser visto como uma quebra das leis da realidade, mas como um despertar para dimensões que já estavam presentes, mas invisíveis para quem vivia dominado pelo medo ou pela dúvida. Quando a fé se torna ativa, o cérebro se reorganiza, a percepção muda e a realidade deixa de ser apenas um limite, tornando-se um campo de possibilidades. É por isso que podemos dizer que ciência e fé não são inimigas. A ciência revela os mecanismos, mas é a fé que acende a chama que transforma o invisível em visível. O milagre continua sendo mistério, mas agora você entende que ele começa a ser preparado dentro da mente muito antes de se manifestar na vida real. O cérebro não é apenas um órgão biológico, mas uma espécie de porta de entrada para experiências que vão além do que os olhos podem ver. Quando você escolhe acreditar, áreas específicas como o córtex pré-frontal são ativadas, trazendo foco e clareza. Ao mesmo tempo, a amígdala, que é responsável pelo medo, começa a reduzir sua atividade, permitindo que você saia do estado de alerta constante e entre em um estado de confiança. Esse processo altera toda a química do corpo. Neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados, criando sensações de bem-estar e esperança. É como se a mente dissesse ao corpo: há algo maior acontecendo, você pode descansar. E nesse descanso, novas conexões neurais se formam, o que a neurociência chama de neuroplasticidade. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser um estado real, gravado no cérebro. Podemos imaginar o cérebro como uma antena. Se está sintonizado no medo, capta apenas sinais de ameaça e limitações. Mas quando é calibrado pela fé, abre-se para frequências de possibilidade, criatividade e direção divina.
Não é mágica, é um ajuste de percepção que libera caminhos que antes pareciam bloqueados. O que antes parecia impossível não muda apenas fora, muda primeiro dentro de você. E quando sua mente se torna receptiva, o sobrenatural encontra espaço para agir. O cérebro, nesse sentido, não cria o milagre, mas prepara o terreno para que ele se manifeste. Milagres não acontecem em um coração frio ou em uma mente dispersa. A neurociência mostra que quando a emoção intensa se une ao foco, o cérebro registra experiências de forma profunda e duradoura. Essa é a base das memórias mais fortes. Elas não ficam gravadas apenas porque aconteceram, mas porque foram carregadas de emoção. O mesmo princípio vale para a fé. Quando você direciona a mente com clareza e ao mesmo tempo envolve suas emoções em confiança, gratidão e esperança, cria-se uma rede neural estável que muda sua percepção da realidade. A fé não é apenas pensar que algo vai dar certo, é sentir antecipadamente como se já tivesse acontecido. E o cérebro, incapaz de distinguir entre realidade vivida e realidade profundamente sentida, começa a reagir como se o milagre já estivesse em curso. Esse alinhamento entre foco e emoção abre espaço para o sobrenatural, porque o milagre não nasce de um desejo superficial, mas de um estado interno consistente, onde mente e coração caminham juntos. É como apontar uma lente para um ponto específico. Quanto mais nítido e carregado de emoção, mais a realidade se ajusta para corresponder. É nesse estado que a fé se torna viva. Não uma teoria, mas uma força que reprograma o cérebro e cria as condições para o impossível se tornar visível. Emoção sem foco é dispersão. Foco sem emoção é vazio. Mas quando os dois se unem, o cérebro e o espírito entram em sintonia, e o terreno do sobrenatural se abre. A mente humana funciona como um campo fértil. O que você planta repetidamente em forma de expectativa, cedo ou tarde, começa a moldar suas percepções e decisões. A ansiedade é um exemplo disso. Ela cria profecias autorrealizáveis negativas. Quando você espera o pior, seu cérebro se prepara para o pior e muitas vezes atrai exatamente o que temia. Mas a fé inverte esse processo. Ela cria profecias positivas, alinhadas à confiança de que o bem pode se manifestar. A neurociência mostra que o cérebro não distingue claramente uma experiência vivida de uma experiência profundamente sentida e visualizada. Isso significa que, quando você imagina com emoção e acredita de verdade, o cérebro reage como se aquilo já fosse real. Esse estado altera sua postura, seu comportamento e sua disposição para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. É por isso que a expectativa se torna um ato de reprogramação. Quando você passa a nutrir pensamentos de confiança, gratidão e vitória, seu cérebro cria novas conexões que reforçam esse padrão. O que antes era dominado pelo medo começa a ser ocupado pela convicção de que o sobrenatural pode agir. Não se trata de negar a realidade, mas de preparar sua mente para enxergar além do óbvio. Expectativa baseada na fé é um convite para que o invisível se torne visível. Quando você muda a forma como espera, muda também o que atrai, porque sua mente passa a caminhar em acordo com aquilo que acredita ser possível. Todo milagre começa dentro. Antes de se manifestar no mundo externo, ele já foi cultivado no campo invisível da mente e do espírito. Quando você muda seus estados internos, pensamentos, emoções, expectativas, o corpo responde. A química se transforma, a percepção se amplia e a coragem para agir cresce. Essa mudança interior cria um terreno fértil para que o sobrenatural se revele em sua vida prática. A ciência mostra que, ao alterar padrões mentais, você não apenas reorganiza o cérebro, mas muda também sua capacidade de enxergar soluções. O que antes parecia bloqueio passa a ser visto como oportunidade. É por isso que podemos dizer que o milagre não cai do céu como algo desconectado. Ele nasce no alinhamento entre sua fé e sua mente transformada. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro no invisível, depois no visível.
E quem entende essa dinâmica descobre que o impossível é apenas uma questão de perspectiva até que se torne realidade. Imagine alguém em completo desespero. A mente dominada pelo medo, o corpo travado pela ansiedade e os olhos incapazes de enxergar saída. Nesse estado, tudo parece impossível, mas em um momento de decisão, essa pessoa escolhe silenciar o medo e confiar. A respiração muda, o coração desacelera e dentro dela, uma chama de esperança começa a brilhar. É nesse instante que a mente se abre e passa a perceber caminhos que antes estavam escondidos pela escuridão da dúvida. Esse é o ponto em que ciência e fé se encontram. O cérebro registra a confiança, libera substâncias de equilíbrio e ativa novas conexões. Ao mesmo tempo, o espírito se alinha à fé e cria espaço para que o sobrenatural haja. O que antes era desespero agora se transforma em clareza. O que antes era escuridão se torna luz. O milagre, então, deixa de ser visto como uma violação das leis da vida e passa a ser reconhecido como um encontro entre estados internos e possibilidades externas. Ele não é contra a ciência, é além dela. É quando sua mente se organiza pela fé e o divino encontra espaço para agir. A mensagem é clara. O impossível não é uma barreira, é um convite. E quando você decide alinhar pensamento, emoção e fé, o sobrenatural deixa de ser distante e começa a se manifestar no seu caminho. Se essa mensagem trouxe clareza para você, permita que ela se torne parte da sua jornada. Inscreva-se no canal se deseja continuar recebendo conteúdos que unem neurociência, fé e sabedoria espiritual para fortalecer sua mente e abrir espaço para o extraordinário na sua vida. Obrigado por dedicar esse tempo a refletir comigo. Aqui você sempre encontrará palavras que apontam para a força da mente, para a ação da fé e para a manifestação do sobrenatural em seu dia a dia.